Capítulo 116. Filosofia das folhas velhas. Fiquei tão triste com o fim do último capítulo que estava capaz de não escrever este, descansar um pouco, purgar o espírito da melancolia que a empacha, e continuar depois. Mas não quero perder tempo. A partida de Virgília deu-me uma amostra da viuvez. Nos primeiros dias meti-me em casa a fisgar moscas, como Domiciano, se não mente o Suetônio, mas a fisgá-las de um modo particular, com os olhos. Fisgava-as uma a uma, no fundo de uma sala grande, estirado na rede, com um livro aberto entre as mãos. Era tudo, saudades, ambições, um pouco de tédio, e muito devaneio solto. Meu tio cônego morreu nesse intervalo, de item, 2 primos. Não me dei por abalado, levei-os ao cemitério, como quem leva dinheiro a um banco. Que digo? Como quem leva cartas ao correio, selei as cartas, meti-as na caixinha, e deixei ao carteiro o cuidado de as entregar em mão própria. Foi também por esse tempo que nasceu minha sobrinha Venância, filha do Cotrim. Morriam uns, nasciam outros, e eu continuava as moscas. Outras vezes agitava-me. Ia às gavetas, entornava as cartas antigas, dos amigos, dos parentes, das namoradas, até as de Marcela, e abria-as todas, lia-as uma a uma, e recompunha o pretérito. Leitor ignaro, se não guardas as cartas da juventude, não conhecerás um dia a filosofia das folhas velhas, não gostarás o prazer de ver-te, ao longe, na penumbra, com um chapéu de 3 bicos, botas de 7 léguas e longas barbas assírias, a bailar ao som de uma gaita anacreôntica. Guarda as tuas cartas da juventude. Ou, se te não apraz o chapéu de 3 bicos, empregarei a locução de um velho marujo, familiar da casa de Cotrim, e direi que, se guardares as cartas da juventude, acharás ocasião de cantar uma saudade. Parece que os nossos marujos dão este nome às cantigas de terra, entoadas no alto mar. Como expressão poética, é o que se pode exigir mais triste. Capítulo 117. O humanitismo. 2 forças, porém, além de uma terceira, compeliam-se a tomar a vida agitada do costume, Sabina e Quincas Borba. Minha irmã encaminhou a candidatura conjugal de Nhã Loló de um modo verdadeiramente impetuoso. Quando dei por mim estava com a moça quase nos braços. Quanto ao Quincas Borba, expôs-me enfim o humanitismo, sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas. Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas, não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta 3 fases humanitas, a estática, anterior a toda a criação, já expansiva, começo das coisas, já dispersiva, aparecimento do homem, que contará mais uma, a contrativa, absorção do homem e das coisas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu a humanitas o desejo de o gozar, e daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. Como me não aparecesse assaz clara esta exposição, Quincas Borba desenvolveu-a de um modo profundo, fazendo notar as grandes linhas do sistema. Explicou-me que, por um lado, o humanitismo ligava-se ao brahmanismo, a saber, na distribuição dos homens pelas diferentes partes do corpo de humanitas, mas aquilo que na religião indiana tinha apenas uma estreita significação teológica e política, era no humanitismo a grande lei do valor pessoal. Assim, descender do peito ou dos rins de humanitas, isto é, ser um forte, não era o mesmo que descender dos cabelos ou da ponta do nariz. Daí a necessidade de cultivar e temperar o músculo. Hércules ou não foi senão um símbolo antecipado do humanitismo. Neste ponto Quincas Borba ponderou que o paganismo poderia ter chegado à verdade, se não houvesse amesquinhado com a parte galante dos seus mitos. Nada disso acontecerá com o humanitismo. Nesta igreja nova não há aventuras fáceis, nem quedas, nem tristezas, nem alegrias pueris. O amor, por exemplo, é um sacerdócio, a reprodução um ritual. Como a vida é o maior benefício do universo, e não há mendigo que não prefira a miséria à morte, o que é um delicioso influxo de humanitas, segue-se que a transmissão da vida, longe de ser uma ocasião de galanteio, é a hora suprema da missa espiritual porquanto, verdadeiramente há só uma desgraça, é não nascer. Imagina, por exemplo, que eu não tinha nascido, continuou Quincas Borba, é positivo que não teria agora o prazer de conversar contigo, comer esta batata, ir ao teatro, e para tudo dizer numa só palavra, viver.
Nota que eu não faço do homem um simples veículo de humanitas, não. Ele é ao mesmo tempo veículo, cocheiro e passageiro, ele é o próprio humanitas reduzido, daí a necessidade de adorar-se a si próprio. Queres uma prova da superioridade do meu sistema? Contempla a inveja. Não há moralista grego ou turco, cristão ou muçulmano, que troveje contra o sentimento da inveja, o acordo é universal, desde os campos da Idumeia até o Alto da Tijuca. Ora bem, já abre mão dos velhos preconceitos, esquece as retóricas rafadas, e estuda a inveja, esse sentimento tão sutil e tão nobre. Sendo cada homem uma redução de humanitas, é claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem, quaisquer que sejam as aparências contrárias. Assim, por exemplo, o algoz que executa o condenado pode citar o vão clamor dos poetas, mas substancialmente é humanitas que corrige em humanitas uma infração da lei de humanitas. O mesmo direi do indivíduo que estripa a outro, é uma manifestação da força de humanitas. Nada obsta, e há exemplos, que ele seja igualmente estripado. Se entendeste bem, facilmente compreenderás que a inveja não é senão uma admiração que luta, e sendo a luta a grande função do gênero humano, todos os sentimentos belicosos são os mais adequados à sua felicidade. Daí vem que a inveja é uma virtude. Para que negá-lo? Eu estava estupefato. A clareza da exposição, a lógica dos princípios, o rigor das consequências, tudo isso parecia superiormente grande, e foi-me preciso suspender a conversa por alguns minutos, enquanto digeria a filosofia nova. Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato, e trincava-a com filosófica serenidade. Eu fiz-lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas, que ele não gastou muito tempo em destruí-las. Para entender bem o meu sistema, concluiu ele, importa não esquecer nunca o princípio universal, repartido e resumido em cada homem. Olha, a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente, como se disséssemos o estalar dos dedos de humanitas, a fome, e ele chupava filosoficamente a asa do frango, a fome é uma prova que humanitas submete à própria víscera. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho, que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido, um navio o trouxe, um navio construído de madeira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango, que eu almocei agora mesmo, é o resultado de uma multidão de esforços e lutas, executados como único fim de dar mate ao meu apetite. Entre o queijo e o café, demonstrou-me Quincas Borba que o seu sistema era a destruição da dor. A dor, segundo o humanitismo, é uma pura ilusão. Quando a criança é ameaçada por um pau, antes mesmo de ter sido espancada, fecha os olhos e treme, essa predisposição é que constitui a base da ilusão humana, herdada e transmitida. Não basta certamente a adoção do sistema para acabar logo com a dor, mas é indispensável, o resto é a natural evolução das coisas. Uma vez que o homem se compenetra bem de que ele é o próprio humanitas, não tem mais do que remontar o pensamento à substância original para obstar qualquer sensação dolorosa. A evolução, porém, é tão profunda que mal se lhe podem assinar alguns milhares de anos. Quincas Borba leu-me daí a dias a sua grande obra. Eram 4 volumes manuscritos, de 100 páginas cada um, com letra miúda e citações latinas. O último volume compunha-se de um tratado político, fundado no humanitismo, era talvez a parte mais enfadonha do sistema, posto que concebida com um formidável rigor de lógica. Reorganizada a sociedade pelo método dele, nem por isso ficavam eliminadas a guerra, a insurreição, o simples murro, a facada anônima, a miséria, a fome, as doenças, mas sendo esses supostos flagelos verdadeiros equívocos do entendimento, porque não passariam de movimentos externos da substância interior, destinados a não influir sobre o homem, senão como simples quebra da monotonia universal, claro estava que a sua existência não impediria a felicidade humana. Mas ainda quando tais flagelos, o que era radicalmente falso, correspondessem no futuro à concepção acanhada de antigos tempos, nem por isso ficava destruído o sistema, e por 2 motivos. Primeiro porque sendo humanitas a substância criadora e absoluta, cada indivíduo deveria achar a maior delícia do mundo em sacrificar-se ao princípio de que descende. Segundo porque, ainda assim,
Não diminuiria o poder espiritual do homem sobre a terra, inventada unicamente para seu recreio dele, como as estrelas, as brisas, as tâmaras e o ruibardo. Pangloss, dizia-me ele ao fechar o livro, não era tão tolo como o pintou Voltaire.